mas eu sei como é organizar evento. E também obrigado aos que ficaram para assistir essa mesa. Então, eu vou falar um pouco do anarquismo e antifascismo no Brasil, um pouco da história, né? E daí a gente pode extrair alguns debates aí que visões que os anarquistas faziam do período, né? Que eu acho bastante interessante, né? Eu estou terminando agora meu pós-doutorado, então essa é uma pesquisa que eu estou fazendo, estágio pós-doutoral na Unifesp, que eu chamo de o antifascismo libertário no Brasil, né, porque eu analiso alguns grupos que também gravitavam entre esses anarquistas, aí eu chamo de antifascista libertário, que absorvia algumas dessas também estratégias táticas libertárias, não só anarquistas, né. Já tem muitos trabalhos bons, né, sobre esse período, né, como do Rodrigo, da Lúcia Parra, Raquel Azevedo, vários trabalhos muito bons sobre o período, mas ainda tem pouca coisa, né? É isso que o Felipe falou, tem pouca coisa desse período, quer dizer, de vários temas, ele disse, mas o período mais estudado é da Primeira República, né, esse período Vargas aí, ainda mais nesse período da Segunda Guerra Mundial também é pouco estudado, depois ainda menos, né? Então é isso, eu sou o Cauã, também sou membro do ITA e da Faísca, tá bom? Aqui estão alguns jornais na imagem, aquela é uma foto muito legal que já é depois, né, um pouco, que é de Galenro, a Lute Fabre e o Dino Bibi, que era um militante que lutou na Guerra Civil Espanhola, depois ele veio pra cá e ele era aviador, era em avião, né? Isso é muito legal. E essa foto aí representa, então, que eu analiso também as redes do período transnacionais. Então, a primeira coisa que eu queria falar é sobre, né, refutar essa hipótese da excepcionalidade espanhola. Né? A Revolução Espanhola foi muito importante. Mas a gente do ITA, né, trabalhando aí o anarquismo global, transnacional, vê que ele estava, né, dentro aí de um contexto marcado por diversas tentativas insurrecionais, revolucionárias, frentes antifascistas, grupos, né, inclusive essa onda do anarquismo terceira, ela foi maior, assim, em termos do que a primeira, né? Muita gente acha que não, ali do início do fim do século XIX. Ela foi mais poderosa que essa. Né? Menos que a segunda, mas mais poderosa que a primeira até. Porque olha só algumas coisinhas. Então a gente tem influências, articulações, né, da IT, aí que teve um congresso muito importante em 1922 em Berlim. Então a gente tem essas articulações que vão durar na década de 30, embora enfraquecidas. A gente tem a Província Livre de Chimim, a gente tem a Associação Continental Americana dos Trabalhadores, ACAT, que eu analiso nessa minha pesquisa, que era essa tentativa aí do sindicalismo revolucionário na América Latina, né? Não toda a América Latina, mas boa parte dela. A Federação dos Anarcomunistas na Bulgária. Então é tudo nesse período no Entre Guerras que fala que o anarquismo desapareceu, né? Tem coisa que foi perdendo força até 45, mas nesse Entre Guerras e até o fim da Segunda Guerra Mundial tiveram, né, bastante coisas, né? Na própria década de 20, o pessoal fala do Ardito del Popolo, ele como uma organização, né, que tinha poucas pessoas, mas ele chegou a ter 5 mil membros, não era uma organização antifascista de pessoinhas, né, que nem às vezes a historiografia coloca. Ele tinha sim uma capilaridade de massas em algumas províncias da Itália. Tá? E aí os jornais também que mantiveram ativos, né, ela protesta durante esse período, Freedom e Vanguardia na Inglaterra, temos na China. E ali está a foto do Carlo Tresca, escrito no Produtiamo. Ele foi considerado pelo Mussolini como... Mussolini falava que ele era o deus ex machina do antifascismo. Está escrito, ele falou. Então,
não era qualquer coisa. O Carlo Tresca ele mobilizava a partir da EWW nesse período, né, de massa, inclusive convencia muitos italianos ali subvertidos pelo fascismo para serem antifascistas ou para largar o fascismo. Então, assim, o anarquismo estava sendo atacado, estava sendo danificado, só que ainda tinha resistência aí, né, a se fazer, e também em alguns lugares ele dava força, iniciou o antifascismo, né, em diversos lugares. Então essa é uma característica que a gente aponta, né, de refutar a excepcionalidade espanhola. Não era só na Espanha que o anarquismo tinha uma força considerável, embora lá, né, tivesse uma força considerável. Um pouco desse contexto, né, no Brasil, muitas pessoas esquecem, né, o anarquismo não decaiu do nada, teve várias coisas que aconteceram, né, refluxo do movimento insurrecional pós-1919, então uma repressão brutal, né, a gente tinha grandes movimentos de massas que seriam concorrentes do anarquismo, como o tenentismo, né, por exemplo, não era só o bolchevismo no caso do Brasil, tinha esses outros movimentos aí que acabaram fazendo parte dessa cultura política, talvez de esquerda, hora não, do Brasil. Então a gente tinha um projeto corporativista muito forte, né, que ele tinha um caráter de ruptura com as oligarquias, e aí vários trabalhadores passaram a ser incorporados. Inclusive, a historiografia do trabalho refuta essa hipótese, hoje em dia, da cooptação, né? Não foi só cooptação, não. Muitos trabalhadores falaram, nossa, tá fazendo ruptura com a oligarquia, então eu vou entrar mesmo. É isso mesmo. E, inclusive, de sindicalistas revolucionários, né, que passaram não foram cooptados, eles queriam mesmo. Isso. Inclusive tem a história, né, de Edmundo Russoni, um dos fundadores da Federação Operária de São Paulo. Ele virou um fascista muito famoso na Itália, né? Ele foi para os Estados Unidos e depois ele virou um fascista bem importante para os italianos lá. Então a gente tem a Revolução Russa, né, que também teve a repressão aos libertários. Menor fluxo migratório, então essas redes transnacionais também foram afetadas, né? Só que mesmo assim, logo no início da década de 20, os anarquistas já estavam ali se movimentando para essas coligações antifascistas, né? O Mark Bray falou que era muito da diáspora italiana, e é de fato, as primeiras organizações no Brasil também têm a ver com essa diáspora, né? Alba Rossa já, do Angelo Bandoni, já trazia, né, a palavra antifascista, e também depois aí os anarquistas, por exemplo, um jornal chamado La Difesa com os socialistas. Pode passar, por favor? Então, assim, eu quis analisar numa parte da pesquisa as principais estratégias no período, o que os anarquistas consideravam como esse antifascismo, né? Porque a historiografia marca muito essa questão dos anarquistas minoritários nas frentes. Isso era a atuação anarquista, isso era o antifascismo. Mas o que era o antifascismo para os anarquistas? Então era essa defesa e tentativa de reconstrução do sindicalismo revolucionário. Então mesmo, né, afetados aí com as leis do Vargas, do Ministério do Trabalho e tudo mais, eles tinham núcleos atuantes, e não só em São Paulo, como as pessoas dizem, né, mas também em Porto Alegre, né, em Recife e no Paraná. Então até 37 eram os principais espaços, aí com diversas categorias, né. Outra que era a disputa de categorias com tradições e rupturas radicais. Então, assim, tem essa visão também que eu consegui, né, ver alguns indícios que mostram ao contrário, de que, né, quando o projeto corporativista veio, os anarquistas tentaram então fazer essa paralelismo sindical ao oficial a partir desses núcleos que restavam, né, dos que não foram absorvidos pelo Ministério do Trabalho. Mas não, eu vi vários indícios que, de uma, né, bem minoritário, mas alguns anarquistas também tentavam mobilizar a base de algumas categorias que haviam sido
né, absorvidas aí pelo corporativismo oficialmente, então elas estavam ali dentro das regulamentações, mas tinha uma base muito combativa, então tentavam mobilizar essa base para romper, né, esse corporativismo. Então eles falam de greves, por exemplo, que os militantes iam lá atuar e apoiar, que eram, né, estavam reconhecidas, mas que a greve embatia também essa burocracia. Eles vão falar aí de em 1934 de 22 mil operários da estrada de ferro Leopoldina que fizeram uma greve apesar aí do reconhecimento oficial. Defesa e tentativa de reconstrução do sindicalismo revolucionário internacional. Então a ACAT era um deles aí, uma organização que eles estavam tentando construir. A Argentina era muito mais forte que o Brasil no período, mas também o Brasil estava junto com o Chile e o Uruguai. A articulação, aí sim, de espaços antifascistas, anticlericais e sociais. Então, Centro de Cultura Social, aliança tática com a FUA e a ANL, que eram minoritários de fato, além de espaços, né, em diversas cidades aí, como Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Circulação de periódicos, isso era muito importante, até 37, embora também depois vou falar sobre isso. E muito importante era o internacionalismo para eles, para esse antifascismo libertário. Então, defesa da Revolução Espanhola, defesa dos exilados, né, que estavam sendo expulsos aí dos países, nas campanhas que o Mark Bray disse. Defesa de minorias étnicas, então os judeus, tem bastante sobre isso. E sobre também a questão da condição do negro no Brasil, que tem até ali, eu coloquei, existia, né, essa legião negra que ela foi bastante atuante na Revolução de 1932 e colocavam esses negros nas frentes da batalha, das batalhas. A Maria Lacerda de Moura descreve, né, textos aí denunciando isso e também pedindo ajuda para essas pessoas que foram tiveram isso, né, foram atacadas, enfim, estavam ali sofrendo por causa de ficar na frente mesmo da batalha, que era uma maneira racista que esses exércitos faziam desde sempre, né, no Brasil, Guerra do Paraguai, etc. Então aí é uma questão também bastante importante. E depois a análise do fascismo, né, que eu vou falar um pouquinho melhor depois. Pode passar, por favor? Então aqui alguns jornais que são atuantes de 30 e 37. Pode passar, por favor. 37 a 45 existe o que? A proibição da imprensa. Então os jornais anarquistas param de circular. Só que, e muitos pensaram que o movimento anarquista, né, o anarquismo acabou nesse momento no Brasil, porque os jornais não tinham, então a fonte acabou, não tinha mais, então não tinha mais anarquistas. Mas isso não é verdade, né? O próprio, tem várias fontes que dizem ao contrário de trabalhos, né? O próprio Rodrigo analisou no trabalho dele né, fichas do DOPS que mostravam que militantes presos que estavam em cafés, estavam em bares, falando sobre anarquismo, distribuindo jornais anarquistas que eram impressos em outros países. Então eles continuaram mesmo apesar dessa repressão aos jornais, mas de outras maneiras, né? E aí a gente tinha também a nossa chácara começou nesse período, no interior de São Paulo, para reorganizar debates ali entre os anarquistas. E aí logo, né, em 45 a gente já vai ter, em 46, jornais anarquistas ou anarquistas participando ali de debates da redemocratização. Pode passar, por favor. Bom, eu quero entender também como era a visão do fascismo para os anarquistas da época, né? É engraçado, não tem nenhum no Brasil um livro que debata isso, assim, qual era a visão, né, essa teoria, assim, tem da Maria Lacerda de Moura, por exemplo, tem da Lute, traduzido aqui, mas eu queria entender dessa militância ativa mesmo, né, que tem no marxismo esses trabalhos que falam isso, mas não tem
sobre os anarquistas. Então, eu quero entender isso também. É claro que a Maria Lacerda de Moura, por exemplo, ela também escreve na Plebe, ela também é uma militante, né? É da época, uma ativista, mas eu queria entender, né, como foi desenvolvido a partir dos jornais, também a partir dessa militância ativa, orgânica nos sindicatos e tudo mais. Então eu vi assim, que para os anarquistas, o fascismo era um fenômeno intrínseco ao capitalismo e estatismo, porque eles estavam discutindo com vários socialistas lá do lado de defesa, falavam que ele era um acidente histórico. Né? Os socialistas mais democratas falavam isso, é um acidente histórico. Então, para eles falavam que não, está intrínseco. De fato, ele acendeu ali essa forma particular na crise, né, o Edgar Lenco falava, do capital. Mas ele também é fruto dessa continuidade do capitalismo estatismo. Né? E aí, uma, né, dessas, eles falavam bastante, o Viva Lute fala, é dessa reação às revoluções e insurreições, né? Que aí eu acho que casa um pouco com a visão de alguns marxistas também. Mas divergiam de alguns marxistas que falavam que o fascismo era uma expressão da pequena burguesia do campesinato. Não, muitos pequenos burgueses e, né, pessoas e camponeses eram capturados, na verdade, por esses discursos radicais. Mas não surgiu dessas classes, né? Não surgiu dessas categorias também. Mas o fascismo mobilizava essas pessoas de fato, mas não era que nasceu, né, desses... E aí falavam, né, do apoio das classes dominantes também. Falavam muito do vácuo político deixado pela social-democracia, ao não saber, né, mobilizar essa crise, incapaz de responder às contradições do período. Falavam muito dessa continuidade do militarismo, herdado desde a Primeira Guerra Mundial. E até denunciando os setores da esquerda, né, sob formas chauvinistas, que tinham incorporado isso. E aí, por fim, falavam também dessa questão, né, da dominação cultural e ideológica, a religião. Né, Maria Lacerda de Moura falava isso, mas os jornais também falam. Mas outras também, não era só religião. Concepções higienistas, por exemplo, a continuidade delas, né, também contribuíram para a legitimação do fascismo e de práticas autoritárias. A gente vê aquele desenho eles mostrando lá, ó, reação. Então eles consideravam sim uma forma de reação, embora tinha essa questão da continuidade também algumas características. Uhum. Já que o fascismo era entendido assim, o que para eles era o antifascismo que eu já falei? Falei um pouco, né? Não era só uma questão de deter, então, só o Mussolini e o Hitler. Tinha todas as características de continuidade, de crise do capital. Né? Era um momento que era preciso uma revolução, só que eu preciso apontar como, né, fazer e também os meios, né, que o anarquismo é muito forte, para se chegar até lá. Então era preciso construir desde a base uma cultura política antifascista. É isso, eu que estou usando a cultura política antifascista, mas eles falavam muito dessa mobilização que destrói o fascismo, né, por baixo, desde a raiz. Usavam muito essa característica. Né? Então isso implicava para eles o fortalecimento do sindicalismo revolucionário, tanto nas categorias profissionais, quanto nos territórios, né, enraizando ali não só a luta, né, mas também os espaços coletivos. Era preciso reorganizar isso, porque o fascismo havia adentrado esses espaços, né, de recreação, enfim. Por isso articulado a iniciativas sociais e culturais. Envolvia, né, no caso brasileiro, também a formação de frentes amplas, sim. Só que o que eles criticavam era esses limites das eleições,
né, da questão do Estado. Então eles sempre marcavam, todas as ações que faziam com a FUA, né, e tudo mais, marcavam essa questão, igual o Marco Bray falou, a posição do anarquismo então é tentar radicalizar, estando nessas frentes, essas posições, né, usar posições radicais dentro dessas, para não ser levado a esse antifascismo reacionário, né, tem que ser um antifascismo libertário, revolucionário. E aí, muito importante, é essa defesa aí dos meios próprios de expressão da classe trabalhadora, que a gente deixou. É preciso, os trabalhadores eles precisam se expressar de alguma maneira, né, para a gente entender, às vezes, algumas questões que eles estão dizendo. Então, imprensa, né, sindicatos, associações e tudo mais, que vão permitir essa elaboração coletiva da vida, né, para esses momentos de crise aí não serem sugadas aí pelo oportunistas. E aí, evidentemente, questões de gênero, raça e outras formas de opressão, assim como o internacionalismo, deviam atravessar e orientar todo esse processo. Pode passar, por favor. Então eu deixo aqui, faço já uma ponte para a minha camarada, algumas contribuições do anarquismo no presente a partir desse debate. Então, o que eu chamo de antifascismo libertário, que ele tem de diferença com esse projeto antifascista aí, às vezes reacionário, né, às vezes até conservador, que apenas quer deter ali a persona fascista, mas não essa cultura política fascista. Então, os anarquistas falavam muito de aliança pela base, né? Então, não alianças artificiais pelo topo. O partido decide as alianças e aí todo mundo tem que seguir. Não. Alianças que, né, têm necessidades ali materiais pela base. Aí sim a aliança ela vai ser efetiva. Muito mais efetiva que frentes artificiais para campanhas eleitorais, que não está mobilizando mais ninguém, né? Porque largou, se descolou dessa base. Força social. Então, que pode embater, por exemplo, essas milícias fascistas, né, essas organizações, para os anarquistas, é uma força social, desde baixo, né, a partir principalmente do sindicalismo revolucionário. E não personalismos, né, ou autoconstruções. Tem um livro aí, uma editora muito famosa, que é Populismo de Esquerda. Eles querem voltar com isso, que deu errado, né? E aí, antifascismo e transformação social pela base. Então, por exemplo, a questão da misoginia. Eu vejo que ela está cada vez mais, né, em ascensão. Ela não vai acabar simplesmente com regulamentos e leis, né, do Estado. Vai só reprimir mais a classe trabalhadora sem ela entender os motivos que a misoginia é ruim para a classe trabalhadora. Então precisa de uma educação desde a base para os anarquistas com esse tema e outros, né, a partir da luta, a partir de outros espaços que os libertários e outros grupos aí podem construir. Então é isso a derrota do fascismo nas urnas, porque assim, o fascismo foi derrotado nas urnas, entre aspas, só que continuou misoginia, transfobia, homofobia, racismo. Por quê? Porque não se mobilizou, pouco, né, mobilizou-nos para isso, para essa transformação desde a base. Aí eu convido vocês a lerem esse artigo que a gente escreveu na Jacobin, que é o anarquismo frente ao fascismo e ao debate eleitoral que a gente postou em 2021. Eu não gosto de falar isso, mas a maioria das coisas que a gente escreveu lá em 2021, a gente acertou. Então é isso, obrigado.